Olá, boa noite. Vamos sendo todos muito bem-vindos a mais uma live na noite de hoje, a mais uma oportunidade aí de estudarmos o Evangelho de Jesus, doutrina espírita, esperando o pessoal ficar online aí. Quem puder, pessoal, dá um oizinho aí só para dizer se está tudo bem, se estão me ouvindo bem, se a transmissão tá boa. Agradeço. Acho que agora deu certo. Tô olhando aqui, acho que agora estamos ao vivo bonitinho. Então, quem tá entrando aí, vamos sendo bem-vindo, pessoal. Lembrem-se de pegar sua garrafinha com água, seu copinho com água para a fluidificação dessa noite. Peguem aí, quem quiser acompanhar a leitura, o livrinho Alvinha de Luz, tem PDF também na internet, hoje é a lição 16. E quem quiser pegar lá no Evangelho, é uma carta de Paulo a Tito, está no capítulo 2, versículo 1. Tu, porém, muito, muito bom, certo? Quem quiser também pode colocar os nomes para as vibrações nos comentários aqui da live, mandar um oizinho aí para a gente poder interagir, mandar uns coraçãozinhos, umas florzinhas, né? Para o Facebook entender que o nosso vídeo é bacana e distribuir aí para mais pessoas. Ah, Renata, eu não quero colocar o nome aqui da pessoa na vibração. Coloca no papelzinho do lado, não tem problema nenhum. Mas não deixe de mandar um coraçãozinho aqui na nossa live, né? Para poder interagir aí nos nossos comentários, certo? Deixa eu ver quem já chegou aqui. Muito bem. Boa noite, Manuel, meu amigo. Eu sumi, mas eu apareci novamente. De vez em quando é bom, né? A gente vê o Alê aqui, não é gostoso ouvir a live do Alê também? Pra vocês não enjoar de mim. Otília Colombo, boa noite, minha amiga. Ju Esconza, boa noite, seja bem-vinda. Boa palestra, amigo. Obrigada, Jo, seja bem-vinda. Obrigada, Ju. Boa noite, Josete, minha amiga querida. Adailton, boa noite. José Nilson, boa noite para nós todos, muita paz. Airã, boa noite, minha amiga, seja bem-vinda. Eric Meire, sejam bem-vindos. Seu Décio, seja bem-vindo. Um beijo para minha amiga Rosana, que sei que está aí com você. Muito bem, que alegria ter vocês aqui. Pessoal, recadinhos lá da nossa casa, né? Então, por enquanto, o horário de tratamento lá da nossa casa, terça e quinta às 20 horas e sexta-feira às 14 horas. Domingo às 9 às 10 e às 11. Pode ser que aconteçam mudanças, mas a gente vai avisando aqui na live nos atendimentos presenciais. Quer ir lá na nossa casa assistir uma palestra presencial? Manda um recadinho lá no WhatsApp, marca o seu dia, o seu horário, pois nossa casa é pequenininha, então estamos agendando a visita de quem quer ir lá, né? A participação, certo? Boa noite, Angelina, minha querida, seja bem-vinda. Sueli, boa noite, saudades, minha amiga. Elza, boa noite, minha amiga querida, seja bem-vinda, Elza. Muito bom ter vocês aqui. Pessoal, na nossa casa também funciona um bazar que tem umas coisas muito lindas lá: roupa, sapato, utensílios domésticos. Tem uma porção de coisa bacana lá na nossa casa, no nosso bazar. Nosso bazar abre de segunda a sexta, das 13h30 às 17 horas. Eventualmente aos sábados, né? Quando temos voluntários, abre das 10h30 às 2 da tarde. E aos domingos temos conseguido abrir todos os domingos das 9h30, mais ou menos. A gente abre até umas 11 horas, tá? De final de semana, quem quiser visitar o bazar, eu recomendo que dê uma ligadinha lá na nossa casa e confirme direitinho, tá bom? Aos sábados também nós temos a evangelização infantil das 8h30 às 10h30. Evangelização infantil é só chegar, não precisa agendar, certo? Leve seus filhos, os seus vizinhos, os seus netinhos e sobrinhos para a evangelização infantil. Crescer já com a doutrina espírita é uma coisa muito maravilhosa, faz muita diferença na vida, né? Então, a gente tem essa oportunidade aí de
fazer, né, a evangelização infantil. Eu gostaria muito de quando eu era criança de eu ter participado, mas eu não participei, viu, gente? Eu fui uma criança criada na Igreja Católica, só virei espírita adulta, mas gostaria de ter sido espírita desde criança. Então, quem tem a oportunidade, né, coloca seus filhos. Alessandra, boa noite, minha amiga. Deis, boa noite, minha amiga. Deis, nossa linda, que fica lá no bazar, que ajuda tanto. Façam como o Eric e a Meire, mandam um coraçãozinho. Pode. Ah, gente, aqui eu esqueci de falar nos nomes e as vibrações. Quem for colocar aqui nos comentários, né? Podem colocar à vontade, só põe o nome, se é encarnado ou desencarnado, para dar um auxílio aí para o plano espiritual, né? E também a gente faz as vibrações pelos bichinhos de estimação. Então você tem lá um gatinho, um cachorrinho, um passarinho, um peixinho, né? Que mais que é bichinho de estimação? Uma tartaruguinha. Coloca o nomezinho aí para as vibrações, tá bom? Muito bom vibrar pelos nossos amiguinhos, os nossos bichinhos de estimação. Eu sou apaixonada pelos meus. Muitas vibrações, Su. Façam como a Su, mandem vibrações. Muito bem, vamos ver quem mais chegou aqui. Boa noite, Maitê. Não tá atrasada, não. Chegou na hora boa. Daqui 2 minutinhos vamos começar o estudo do livro Vinha de Luz. Sempre deixo a minha Bíblia aberta, que hoje eu não deixei. Mandei mais. Boa noite, Alessandro. Hoje eu estou aqui, você está aí nos comentários. Em breve o Alessandro fará mais algumas palestras para vocês, que eu sei que vocês gostam, eu também gosto. É muito bom ter o nosso amigo aqui, né? Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Quem quiser abrir aí o texto na Bíblia, pessoal, é uma carta de Paulo a Tito. Então, lá em cima, na paginazinha, vai estar escrito Tito, pequenininho, né? E deixa eu confirmar aqui, é isso mesmo. É o número 2 grandão, que é o número do capítulo, e o número 1 pequenininho, que é o número do versículo, né? Que ele está falando aqui dos deveres, né, dos fiéis. Nós que somos fiéis e cristãos, quais são os nossos deveres? Que cuidados devemos tomar? Paulo estava recomendando a Tito neste momento. E é um trechinho mesmo dessa carta, desse momento, em que o Emmanuel pega e faz um alerta para nós, né? Então é muito legal. É uma carta bem curtinha, viu, pessoal? Essa carta aqui de Tito só tem 3 capítulos, é uma folha, frente e verso e um pedacinho. Bem bom, viu? De ler essa carta aqui. Fala também dos falsos profetas, fala dessa questão das nossas obrigações cristãs, fala dos nossos deveres, fala dos nossos cuidados, né? É muito bom. Quem mais chegou aqui? Vamos ver. O Ale, a Maitê, vibrações. José Nilson, vibrações. Olha só, hein, Alessandro, não foge não. Rita Avelino, boa noite, minha linda. Que bom ter você aqui. Marlene Souza, boa noite, Marlene. Seja bem-vinda. Maria, boa noite, minha amiga. Seja bem-vinda. Terezinha Nunes, boa noite, seja bem-vinda, Terezinha. Eu acho que eu vi um recadinho aqui da Dona Cida, mas acho que me escapou. Dona Cida, se a senhora estiver aí, um beijo para a senhora. Terezinha Nunes, boa noite. Muito bem. 20h30, depois do estudo eu converso com vocês mais um tiquinho, então mandem bastante recadinho aí, que depois no final a gente conversa mais, tá? Agora é hora de nos unirmos aqui em oração. Então vamos nesse momento, elevando o nosso pensamento, nos ligando a Deus, nosso mestre, ligando a Jesus, nosso irmão, nosso guia,
Vamos agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Vamos também cumprimentando e nos unindo aos mentores espirituais que nos acompanham nesse trabalho dessa live, os nossos mentores espirituais particular de cada um de nós. Vamos cumprimentando, agradecendo o auxílio e pedindo humildemente que sejamos auxiliados com o entendimento da lição e que principalmente sejamos ali auxiliados a colocar em prática toda a lição do Evangelho que estamos aprendendo. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus e a toda a equipe espiritual. Graças a Deus. Que coisa boa fazer uma prece, né, pessoal? É bom demais. Bora lá ler a lição. Lição 16. Tu, porém, carta de Paulo a Tito, né? Eu falei errado, né? Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. É isso que o Paulo está recomendando a Tito. E o que o Emmanuel vai falar sobre esse trechinho aqui, vai trazer esse alerta para nós, né? Essa lição aqui, pessoal, é o danadinho do... Tem gente que fala orar e vigiai, e eu gosto de falar o vigiar e orar. E tem que vigiar até para orar. A gente tem que se vigiar, né? Não é vigiar o amiguinho, não. É vigiar a si próprio. E o Emmanuel fala assim, ó. Desde que não permaneças em temporária inibição do verbo, serás assediada a falar em todas as situações. A gente é o famoso, aquela cutucadinha que dão na gente, né? Eu sou um perigo mesmo, viu, turma? Que eu falo pelos cotovelos, eu tenho que vigiar triplicado. Quando eu vejo, já falei mais do que deveria, né? Então, falar bastante pode ser bom, mas também pode ser ruim. Por isso que a gente tem que vigiar, né? Olha só o que ele vai falar. Convocar-te-ão a palavra os que desejam ser bons e os deliberadamente maus, os cegos das estradas sombrinhas e os caminheiros das sendas tortuosas. Ou seja, quem vai cutucar a gente para falar o bom e o ruim? E a gente tem que tomar cuidado para não cair em tentação quando o ruim cutucar a gente. Porque aí a gente fala o que não deve, aí arrepende, e aí falou, tá falado, para voltar atrás até tem jeito, mas é difícil, né? Não dá. Era bom se desse pra gente engolir as palavras de volta, mas não dá. Saiu, o outro ouviu, já bateu no outro, já aconteceu ali, né? Então, por isso é importantíssimo vigiar. Porque não dá para engolir a palavra de volta. Falou, saiu, ouviu, falou, já foi. Entendeu? Corações perturbados pretenderão arrancar-te expressões perturbadoras. Quem tá perturbado geralmente tenta perturbar a gente também. Já perceberam isso? E perturba, viu? E perturba. E sempre que eu falo aqui nas lives, a gente tem que ver as duas coisas. Eu estou me deixando perturbar pela outra pessoa que tá perturbada, ou eu sou o perturbado da história que tô perturbando outra pessoa, né? Porque é fácil só a gente falar, ah, os perturbados estão me perturbando, e eu não tô perturbando ninguém, será? Então sempre tudo a gente olha as duas partes da moeda, o outro e a mim mesmo. Ao contrário, né? A mim mesmo e depois o outro, certo? Caluniadores induzir-te-ão a caluniar, é verdade. E você, não está induzindo ninguém a caluniar, né? Então tem que pensar isso. Estão me induzindo para eu falar mentira, né? Calúnia, ou eu estou induzindo o outro a falar mentira e a calúnia? Mentirosos levar-te-ão a mentir. Se eu estou mentindo, ou é o outro que está me induzindo a mentir, e eu estou por influência dele mentindo, ou eu estou influenciando o outro a mentir? A falar dos outros lá, os caluniadores, né? Que posição que eu tô? Levianos tentarão conduzir-te à leviandade. E aí, eu que tô levando o outro que tá me levando? Ironistas buscarão localizar-te a alma no falso terreno do sarcasmo. E tem gente sarcástica pra caramba. E eu, será que também não sou? Então, né? Tudo a gente tem que ir pensando aí. Será que eu tô tão inocente assim nessa conversa do outro? Ou será que eu que tô, né? Então sempre para e pensa.
Agir na emoção é complicado, viu, gente? Eu tô falando isso aqui pra vocês porque ao mesmo tempo tô falando pra mim também, porque eu também ajo bastante na emoção, mas a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que buscar respirar mais fundo, buscar não fazer nada na euforia, nem no momento de raiva, nem no momento de ódio. A gente tem que respirar fundo, pensar, se pôr no lugar do outro. Tudo isso a gente tem que fazer. Compreende-se que procedam assim por quanto são ignorantes, distraídos da iluminação espiritual, né? Então, aquelas pessoas que ainda não têm, nunca nem ouviu falar, está muito distante ainda dos ensinamentos do Cristo. Mas nós não estamos mais distante do ensinamento do Cristo. Nós já estamos com o ensinamento do Cristo, ó, na nossa mão. Cegos, desditosos, sem o saberem, vão de queda em queda, desastre em desastre, criando a desventura por si mesmos. Tu, porém, que conheces o que eles desconhecem, que cultiva na mente valores espirituais que ainda eles não cultivam, toma cuidado em usar o verbo como convém o Espírito do Cristo que nos rege os destinos. Então, olha o cuidado que a gente tem que ter. Se eu já conheço a palavra do Cristo, se eu já sei o caminho que eu tenho que seguir, cuidado para não pôr o outro no mau caminho, né? É muito fácil falar aos que nos interpelam de maneira a satisfazê-los. E não é difícil replicar-lhes como convém aos nossos interesses e conveniências particulares. Todavia, dirigimos-nos aos outros com a prudência amorosa e com a tolerância educativa, como convém a sã doutrina do mestre. É tarefa complexa e enobrecedora, que requisita a ciência do bem no coração e o entendimento evangélico nos raciocínios. Olha a responsabilidade que a gente já tem. A gente já está falando, as últimas lives vem vindo nessa linha aí, né? A gente tem falando disso daí. Qual que é a responsabilidade que a gente tem a partir do momento que a gente começa a ter contato com a doutrina, com o evangelho, a gente tem responsabilidade sobre aquilo que a gente faz, né? Não, eu dar um exemplo aqui, mas é muito ruim. Vamos pensar aqui uma coisa que a gente pode colocar aqui como exemplo. Por exemplo, vamos lá. Determinada coisa eu já sei como fazer da forma correta, né? E da forma correta que eu aprendi ali, que eu desenvolvi, eu sei que eu não prejudico ninguém e tudo mais, e assim vai embora. Mas antes de eu saber essa forma correta, eu já fiz de outras formas erradas. E muitas vezes dessas outras formas erradas que eu fiz, eu prejudiquei outras pessoas. Então eu tenho que tomar cuidado para quê? Para não fazer mais errado. Tá? E isso a gente vai descobrindo com o tempo. É que nem eu falei aqui no começo das palavras, né? Quando a gente fala uma coisa, depois você não pode engolir aquela coisa ali. Não é igual o áudio do WhatsApp que quando ninguém olhou dá tempo de você ir lá e apagar para todos, né? Não dá. Dependendo de como a gente falou, de que hora a gente falou, para quem a gente falou, já bateu ali na pessoa. Por isso que é muito importante a gente fazer esse exercício de pensar antes de falar, de raciocinar, de se pôr no lugar do outro. E se eu recebesse essas palavras dessa forma, né? Como é que eu reagiria? Seria bom para mim? Eu gostaria de ouvir dessa forma? Então, sempre a gente tem que fazer este pensamento, porque conforme Emmanuel falou aqui, nós já devemos agir diferente dos outros que ainda não têm conhecimento, tá? É nossa obrigação e nossa responsabilidade. Que nem, vamos dar um exemplo que ruim. Eu não queria dar esse exemplo, mas vou dar, né? Vou dar um exemplo ruim. Aí uma pessoa, a gente sabe, por exemplo, que roubar é errado, né? Roubar, ir lá, subtrair, pegar ali o que o outro tem, é errado. Já sei disso. Mas, nossa, eu queria tanto ser rica, tanto, nossa, se eu fosse rica, eu ia ajudar tanta gente. Então, eu vou lá roubar para poder ajudar quem precisa. Adiantou alguma coisa? Não, né? Fiz errado. Então, o raciocínio é mais ou menos esse. Não, não importa. Você tem que ver. Ah, mas eu vou ajudar. Mas não importa. Porque, assim, para você ajudar, você prejudicou. Então, não valeu a pena. Tem que ajudar do começo ao fim. Não pode ter ninguém prejudicado ali no meio. Então, a mesma coisa é a gente, quando ele fala aqui para nós, né? Tu, porém, que já sabe o que é certo,
tu já sabe que roubar não é o caminho correto, então não rouba, não faz. E não tem justificativa para quem faz, entendeu? Se fez errado, tem que ir lá pagar e assumir as consequências. Não tem outro jeito. E ele termina assim: que os ignorantes e os cegos de alma falem desordenadamente, pois não sabem e nem veem. Não conhece, não sabe ainda, né? Tu, porém, ó aqui o finalzinho, hein? Tu, porém, acautela-te nas criações verbais. Toma cuidado com o que você fala, né? Então, cautela-te, cuidado com as criações verbais, o que você está falando. Como quem não se esquece das contas naturais a serem acertadas no dia próximo. Então, tem um outro assunto aqui também que me veio na cabeça delicado em relação a isso, né? Tem gente que fala assim, mas eu sou sincero. Mas tem uma linha, assim, muito sublime entre a sinceridade e a falta de educação, por exemplo. Você é sincero, mas você não é mal educado. Então, você não pode sair falando tudo que te vem na cabeça, porque você vai magoar o outro, você vai ferir o outro, você não vai ajudar. E isso daí não é sinceridade, isso é falta de educação, falta de amor com o outro, com o próximo. Então, você pensa alguma coisa da outra pessoa, mas você vai falar, vai ferir, vai machucar, vale a pena? Vai ajudar ela ou vai piorar a vida dela? Muitas vezes vai piorar, né? Você vai achar, não, eu sou sincerão aqui, ó. Joguei a verdade na cara dela. O que você fez de bom pra ela? Nada. Nada, nada, nada. E a consequência é que a pessoa fica triste, fica mal, fica triste com você, chateado, e vira toda aquela confusão que eu acredito que vocês conheçam, né? Porque todo mundo um dia na vida já falou uma palavra errada, assim, uma palavrinha torta, que depois é tão difícil de consertar. Então, o negócio é a gente se acalmar, é a gente buscar edificar o nosso pensamento, é a gente buscar boas leituras, boas condutas, bons hábitos. Porque se a gente vai conquistando essas coisas, o que que é isso aí? A nossa reforma íntima. Aí a gente já começa a ter a boa palavra até sem fazer muito esforço, tá? Por enquanto que a gente está aqui no aprendizado, a gente tem que fazer esse esforço para ter a boa palavra. Mas depois que a gente aprende, fica muito natural, né? Ter a boa palavra. Eu tô no esforço aí com vocês, viu? Eu não conheço todo mundo assim, né, para estar, como que se diz, avaliando, né? Mas eu posso dizer por mim, eu estou no esforço de ter a boa palavra. Estou buscando aí leituras edificantes, boas boas informações, buscando aí ler cada vez mais o Evangelho, os livros da doutrina espírita que são maravilhosos, a gente participa aí de um monte de curso, de um monte de coisa para buscar ser melhor. Esse é o caminho, tá? E é uma construçãozinha ali, ó, um tijolinho de cada vez. Quando a gente se abastece de coisa boa, a gente acaba também emitindo coisa boa. Vocês já ouviram falar que a boca fala o que o coração tá cheio? Eu acredito muito nisso. E aí, meu coração tá cheio do quê? De sinceridade, né? Dessa sinceridade meio disfarçada de falta de educação, ou meu coração eu tô enchendo ele com a palavra de Deus, com conhecimento, com tolerância, respirando fundo, buscando ver as coisas de duas maneiras, né? Como eu falei aqui, sempre a gente fala, ai, fulano é tóxico, ai, fulano não sei o que lá, eu fiz isso errado porque fulano que me induziu, né? E eu não induzi ninguém a nada, eu não sou tóxica, será que eu não sou, né? Então essas coisas que a gente tem que fazer esse exercício de se olhar no espelho. E uma coisa que eu aprendi logo que eu comecei a estudar a doutrina espírita com a professora Rosana, ela falava assim: quando alguma coisa no outro estiver te incomodando muito, sabe aquela pessoa que você fala assim, fulano faz isso aqui que eu detesto. Repare em você que você faz igual ou pior, mas batata. Eu comecei a reparar, gente. Tinha coisas que as pessoas faziam perto de mim que me irritava muito e eu fazia igual. E tinha coisas que eu fazia pior. Então, os outros são o nosso espelho, né? Eles espelham aquilo, principalmente que a gente não gosta, a gente se espelha no outro. Então, que fique esta recomendação aí que eu recebi lá da professora Rosana, lá 20 anos atrás. Eu trago aqui para vocês. Presta atenção. Se o outro tá te irritando muito, presta atenção se você não tá igual, né? Eu até esses dias estava conversando com a minha mãe
e falei, mãe, a minha mãe estava brigando, vou contar essa fofoquinha aqui pra vocês, a fofoquinha do bem, né? Eu tenho costume de ouvir os áudios do WhatsApp naquele volume 2, né? Então a pessoa fala, né? E eu tava perto da minha mãe brigando comigo, você para de ouvir esse áudio no 2, porque você perde a emoção da voz da pessoa, a entonação que a pessoa tá querendo dizer. Você, minha mãe brigando comigo porque eu tava ouvindo aquele áudio 2, né? Eu falei, mas mãe, eu não tenho paciência, eu quero ouvir logo, a pessoa fala muito devagar, né? E aí depois eu fui ouvir uns áudios meus no normal. Eu falo devagar, né? Então vejam só, eu irritada com a pessoa que fala devagar, sendo que eu mesma falo devagar, falo manso, né? Então fica aí a dica. Aí eu comecei agora a me controlar, a parar de ouvir o áudio no 2, né? Tô tentando aí. Tem hora que eu confesso que eu não resisto, que eu vou lá e ponho no 2. Somente se o áudio é muito comprido, né? Mas eu tenho me policiado cada vez menos a ouvir no áudio 2 para treinar minha paciência, para treinar o meu ouvir. É isso que minha mãe me ensinou aí, ouvir a entonação da voz da pessoa. Se a pessoa está falando ali calma, se a pessoa está ali às vezes com a voz mais tristonha, mais alegre, para a gente poder ter essa emoção. Certo? Então, o que a lição de hoje, né, nos traz aí, resumindo aí, é a gente, né, que ele fala aqui, tu porém, vigia suas atitudes, vigia o que você vai falar para o outro. Não confunda sinceridade com falta de educação e não deixe de vigiar as suas próprias atitudes. Se irritou muito no outro, presta atenção se você não está fazendo igual, pior. Não é verdade? Se você está achando que o outro está te deixando de determinado sentimento, veja se você não está sendo recíproco. Certo? E assim eu concluo o tu porém de hoje, para a gente lembrar desse tu porém cada vez que a gente for fazer alguma coisa aí na nossa vida ou falar alguma coisa. Certo? E eu convido todos vocês nesse momento para fazermos juntas vibrações. Já deixa aí, pessoal, pertinho de vocês a aguinha, né? A minha já tá por aqui. Porque depois das vibrações, a gente já vai fazer o nosso passe coletivo aqui, fluidificação da nossa água, tá bom? Vamos lá? Então vamos nesse momento imaginando que dos nossos corações vão saindo muitas luzes coloridas de amor, paz, saúde. Vamos vibrando muito amor por todo o planeta Terra, por todos os seres que neste planeta habitam. Vamos vibrar muita saúde para os doentes do corpo, para os doentes do espírito. Vamos vibrar amor, proteção, força, perdão a todos os idosos, aos jovens, às crianças, a todas as pessoas que estão em condição nos asilos, nos orfanatos, em cárceres, em condição de rua, sem um teto, sem uma casa, sem uma família. Que elas recebam todo o nosso amor. Vamos vibrar agora neste momento também por todos os nomes colocados na live de hoje, seja nos comentários, seja nas folhinhas aí do ladinho de cada um. Vamos envolvendo todos os nomes na live de hoje, muito amor, bons pensamentos, saúde, perdão, perseverança, fé, equilíbrio. Vamos vibrando muito intensamente. Vamos vibrar pela expansão do Evangelho de Jesus. Vamos vibrar pela unificação de todas as religiões. Vamos vibrar por todos os líderes políticos e religiosos, que eles recebam todo o nosso amor e que olhem com mais amor aos seus tutelados. Vamos vibrar por todos os irmãos sofredores. Vamos vibrar muito perdão àqueles que nós temos como inimigos, aqueles que nos têm como inimigos. Vamos vibrar amor e perdão. Vamos vibrar muito amor pelos nossos amigos, pelos nossos colegas de trabalho,
pelos nossos familiares e com a permissão do Mestre Jesus, vamos vibrar por nós mesmos. E nesse momento em que vibramos por nós mesmos, vamos rogando aos amigos espirituais que reorganize os nossos centros de força, que caia sobre nós as boas energias, as boas vibrações, que possam ser transformadas as energias negativas em energias positivas, que possamos nesse momento ser aliviados de nossas dores, de nossas angústias, de nossas tristezas. E assim, com o auxílio do plano espiritual, possamos nos sentir mais fortes, mais corajosos, com menos dor, ou se for do nosso merecimento, sem dor, com menos angústia, com mais clareza nos pensamentos, para que possamos tomar atitudes melhores e seguirmos em frente. Rogamos esses amigos espirituais que deixem na nossa água os fluidos necessários, os fluidos de que temos merecimento, fluidos de amor, de cura, de tranquilidade, que possamos ao beber esta água receber o remédio espiritual que necessitamos. Agradecemos imensamente do fundo do nosso coração por essa oportunidade, pelo cuidado do plano espiritual com cada um de nós. Vamos agradecendo a oportunidade de termos acesso ao Evangelho de Jesus, à doutrina espírita, e vamos agradecendo principalmente a oportunidade que temos de todos os dias de nos modificarmos e de sermos melhores. Obrigada a Deus, obrigada a Jesus, obrigada aos amigos amados da espiritualidade, por este cuidado, por esse amor, por essa proteção. Rogamos nova oportunidade no domingo de estarmos aqui reunidos para dar continuidade nesse estudo e nesse tratamento com os amigos espirituais. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus e a espiritualidade maior. Coisa boa, né, gente? É muito bom. Ai, que delícia! Coisa boa! Vamos ver quem mais entrou por aqui. Para eu dar um oizinho. Vou olhar aqui pelo meu celular, porque aqui pelo computador tá ruim de enxergar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Fernanda, minha prima querida, um beijo, Fê. Que alegria ter você aqui. Valquíria Vieira, que bom ver você aqui, Val. Boa noite. Joelma, boa noite. Estherzinha, boa noite. Boa noite, Joelma. Regina Mobará, falei certo. Regina, seja bem-vinda, Regina. Que bom foi ter você aqui. Pessoal, botando vibrações muito bem. Regina Lopes, que bom ter você aqui. Antônio Carlos, boa noite, que bom ter você aqui. Pessoal pedindo vibrações, muito bem, muitas vibrações. É isso aí, Maite, a língua é muito poderosa. Eu também, Maite. Vamos junto nessa caminhada de segurar a língua. Vamos soltar a língua só para as coisas boas, né, Maite? Aí que tá difícil. Maria do Carmo, minha linda, que alegria ter você aqui. Mas a oportunidade vai chegar, Maite. Você vai ver só. Pessoal, vibrações. Tarará, vibrações. Ih, tá cheio de mensagem. Se eu pulei alguma aqui, me perdoem. Josete, que assim seja. Terezinha Nunes, que bom ter você aqui, minha amiga. Rita Avelino, gratidão. Maria, que assim seja, minha amiga. Regina Lopes, que assim seja. Luzimar, gratidão. José Nilson, gratidão. Ótimo descanso a todos nós. Gratidão, Rita Irã. Minha tia Dulce linda, gratidão. Que bom ter você aqui. Muito bom, Eric Meire. Adailton, muito bom. Eu vi aqui também que estava Ismeia. Ismeia, um beijo, minha lindona. Que alegria ter você aqui. Um beijo, turma.
Que Jesus abençoe a todos nós, que visite a nossa casa e nosso coração e que domingo possamos estar aqui reunidos novamente. Até a próxima!